sempre que entrava no Maracanã, a gente olhava a torcida e falava que bom que eles estão aqui. O ar tremia, assim, o calor. E o Maracanã é a arena perfeita para o futebol, né? Realmente é majestoso o Maracanã. Raul, a derrota por 1-0 no primeiro jogo abalou o Flamengo? Você conta em seu livro que quando o time chegou no vestiário do Mineirão, o clima era de festa? É verdade, foi surpreendente, porque na verdade eu esperava um clima diferente daquele que eu encontrei. E eu encontrei uma verdadeira festa. Eu cheguei a pensar o seguinte: acabou o campeonato, nós somos campeões, e eu sabia que não era. O jogo era difícil no Maracanã de qualquer forma. Mas diante de tanta festa, eu vi o Júnior vibrando mais que todos. E aí eu disse: ô Júnior, o que está acontecendo? Nós perdemos o jogo por 1-0. Velho, nós somos campeões do Brasil. Você acha que a gente vai perder no Maracanã para eles? E aí eu dei uma pensada, raciocinei um pouquinho. Falei, tudo bem que o Atlético é uma grande equipe, mas nós somos melhores. E o placar aqui, no Mineirão, de 1-0, um placar pequeno, dá uma possibilidade enorme, né? Nós tínhamos uma vantagem enorme no Maracanã, jogando dentro de casa, com mais de 150 mil pessoas, só poderia dar o que deu, na verdade, né? A vitória do Flamengo. O Júnior tinha razão. Raul, aí o time retorna ao Rio de Janeiro. Nos dias que antecederam a partida final, qual era o espírito do grupo na Gávea? Olha, aquele time tinha uma característica muito importante. Era um time com muita personalidade, era um time que sabia exatamente aquilo que poderia produzir. Evidentemente que muitas vezes você tem um grande time, vai ao jogo, vai a campo e não consegue desempenhar bem o seu papel. Mas no caso do Flamengo, pela capacidade técnica que tinha o time, pela harmonia, do bom entendimento entre nós jogadores, aquele time, eu não vou dizer que era imbatível, né? Mas era muito difícil de perder um jogo. Muito mais uma decisão dentro da sua própria casa, porque havia mais do que nunca, pela importância do time, pelas conquistas que o time tinha conseguido, uma afinidade muito com o torcedor. O torcedor realmente jogava junto. E aí, a coisa mais importante, independente do time estar jogando bem ou não, o torcedor sempre esteve junto daquele time, na derrota, no empate, na vitória, na conquista, sabe? No fracasso que foram, eu não me lembro de ter tido um fracasso naquele time. Então o torcedor jogava junto e aí o Flamengo se completava com o anel do Maracanã. O primeiro jogo foi muito violento e o Rondinelli ficou fora da segunda partida da final. Você temia que a violência se repetisse no Maracanã? Achei um abuso. Os jogadores, talvez na ânsia de vencer ou ganhar a posse da bola, eles andaram exagerando um pouquinho. Quem bateu mais, na sua opinião? Quem bateu mais? Eu sou suspeito, mas eu vou arriscar. O Atlético bateu bastante. Bateu muito, inclusive estivemos com o Reinaldo com a canela toda arrebentada, o Rondinelli todo deformado. Então, realmente, eles bateram muito. Agora, também nós pegamos um pouco. Mas a gente na intenção de tomar a bola. E eles vieram mesmo, o Tita levou um tapa na cara. E como é que você acha que o Flamengo deve jogar domingo no Maracanã? Porque o Tita disse que vai à forra. Eu acho que a gente tem que jogar futebol, mas você tem que entrar duro para ganhar a posse da bola. O futebol hoje é virilidade. Olha, o clima era um clima pesado. Havia muita disputa fora do jogo em si, né? Havia uma guerra de nervos. Era flagrante para todos nós, né? Os jogadores não se bicavam dentro de campo, né? E a coisa estava pesada. Tinha um outro jogo paralelo ao jogo em si dos 90 minutos. E isso era preocupante, porque o time do Atlético era um time técnico, tanto quanto o nosso Flamengo, mas era um time mais, vou usar uma palavra antiga, sabia usar mais a catimba, sabia fazer melhor a provocação. Era um time chato. Era um time chato, era um time completo, era um time que poderia ter ganhado o jogo naquela decisão. Teria tudo, teria todas as condições, né? Mas, por esse lado, eu me preocupei bastante. Houve algum lance, algum lance no primeiro jogo que... Olha, comigo particularmente não aconteceu nada, mas eu pude ver todos os momentos daquele bate-papo, daquelas agressões de palavreados, de que você não joga nada. Olha que chuteira é essa que você está vendo? Nunca vi um troço de onde você comprou isso, né? Então, tipo assim, né? As provocações aconteciam o tempo inteiro. A casa estava cheia,
Quer dizer, era difícil ouvir exatamente o que estava se falando, mas pelo gesto, pela fisionomia de cada um, a gente podia saber que era um bate-boca provocativo, né? E aconteceu durante todo o jogo e foi uma guerra realmente em que o Atlético sabia fazer melhor esse tipo de coisa. O Flamengo, com exceção do Júnior, né? O Júnior é talvez o mais bem preparado para poder responder esse tipo de coisa. O Júnior não leva nada para casa, né? Ele não leva nem elogio para casa, quanto mais desaforo. E ele encarava mesmo. O que é, meu irmão? Qual é a tua aí e tal? Aquele tipão dele, né? O Júnior, o mais carioca dos cariocas, né? Apesar de ter nascido lá para o norte e nordeste, mas ele vestia bem a camisa do carioca, né? Mas o resto o nosso time era um time, não digo inocente, mas era um time que não sabia revidar muito esse tipo de provocação. Ele respondia mais no ato de jogar o futebol, de executar o seu trabalho com a bola nos pés, do que propriamente ficar usando a boca, né, a fala para tentar reverter uma situação. Eu acordei para o jogo, eu falei, esse é meu jogo, né? E a chegada no Maracanã, você ir pelo Rio de Janeiro, vendo aquela festa do futebol, a decisão do futebol, era todo meu sonho de menino, estava ali naquele jogo. E dentro de campo, as coisas, o jogo foi um espetáculo maravilhoso, porque pela beleza do jogo, pela disposição dos jogadores, o clima. Quer dizer, eu flutuava dentro do campo, flutuava dentro do Maracanã, coisa mais maravilhosa. Raul, começa o jogo e logo nos primeiros minutos o Reinaldo, no círculo central, cercado por 4 jogadores do Flamengo, lança o Cerezo. Qual era a recomendação com o Reinaldo? Bom, o Reinaldo, ele tinha uma característica muito interessante, além de toda a habilidade que ele tinha, o recurso que ele tinha, ele dificilmente prendia a bola, a não ser que estivesse de frente para o gol, ele vinha e driblava muito bem, era um jogador que parecia que era um jogador lento, mas ele tinha uma explosão fantástica, ele partia muito rápido e acabava deixando o marcador para trás. Agora, essa é para evitar faltas. Porque tinha um jogador que cobrava muito bem, que era o Éder. Então esse que era o problema. Escuta, não vai de primeira em cima dele que ele vai te jantar. Então fica mais ou menos cercando, impedindo a passagem, marca um pouquinho a distância, não vai para cima que ele vai passar, não adianta. Então se marcando junto, presença, só quando ele não estiver com a bola, para você interceptar, aí seria interessante. Mas ele dominou, não vai nele de primeira que você vai passar batido. Logo depois desse lance, o Cerezo avança com a bola e chuta mal. O Cerezo era uma opção do Atlético, sempre vinha de trás, em condições de fazer o chute. Havia uma preocupação com isso, com o Cerezo? Nós tínhamos um meio-campo que não era, como todo o time, não era marcador. Aliás, o time do Flamengo não era o time que marcava, era um time que obrigava a acontecer a marcação em cima dele. Mas evidentemente que a gente tinha essa preocupação. O Cerezo era um homem que chegava muito bem. Depois na Itália, anos depois, ele continuou sendo o mesmo Cerezo que vinha de trás, né? O Cerezo era perfeito, era um homem de contenção, era um homem de armação e de finalização. Ele é sempre perigo. Não me recordo, um dos jogos que eu fiz contra ele, Flamengo e Atlético, a bola sobrou na marca do pênalti por ali, ele entrou batendo, marcando a presença dele ofensiva.
Sei que a bola pegou umas 3 vezes embaixo do travessão, foi um inferno aquilo, o barulho que fez foi uma coisa fantástica. Mas ele é um jogador que a gente tinha essa preocupação, sim. Logo depois, o Carpegiani dá uma bola no pé do Reinaldo. O Carpegiani, com a categoria que tinha, com o quilate que era, quando um jogador como esse erra um lance bobo, assim, influencia o grupo, Raul. Eu acho que não houve nenhuma preocupação, porque nós sabíamos que aquilo era um lance que não iria acontecer novamente durante a partida. Eu me lembro do lance, ele fez o sinal com a mão, calma, gente. Ele olhou para cada um de nós e disse assim, espera aí, não vai acontecer de novo. Né? Aquele lance de tranquilidade, baixando as mãos. Então, claro que o lance foi um lance muito perigoso e o Atlético poderia ter conseguido ali o gol. Mas a gente sabia que aquele fato, né, aquele erro não iria se repetir. Em seguida, o Zico lança o Nunes, que toca na saída do João Leite. O Flamengo era um time que sabia jogar no contra-ataque, Raul? Sabia, esse lance também me recorda muito bem, não tem como esquecer, né? O Osmar veio e a bola foi lançada e o Nunes acabou aproveitando. Aquele time era um time muito rápido. Muitas vezes o time dava impressão de uma inércia, que o time não queria mais nada, mas aquilo ali era feito com intenção, né, para dizer, ó, os caras estão meio, né, dormindo, estão meio cansados, qualquer coisa, daqui a pouco acendia de novo. Então era um time que alternava o ritmo, e isso é uma coisa muito interessante até nos dias de hoje, mas muita gente não consegue fazer. Hoje o ritmo é muito veloz, muito rápido durante todo o tempo normalmente. E aquele Flamengo cadenciava quando era preciso cadenciar, dava uma velocidade maior quando era interessante, porque o Flamengo entrava em campo sabendo com quem ia jogar, contra quem ia jogar. Então o termômetro é esse. Então nós vamos nessa temperatura. Garoto, um bolão para Nunes, caminhou, atirou, vai entrando, é gol! Flamengo! Gol! Nunes! Camisa número 9! A temperatura subiu com um gol, mas depois logo baixou. Não deu tempo de comemorar o primeiro gol. Não deu. Aliás, contra o Atlético Mineiro da época, não dava para comemorar muito sem que o juiz tivesse encerrado o jogo. Nada estava garantido em nenhum momento, seja qual fosse o jogo. Aí na saída de bola, na hora que saiu a bola, a torcida do Flamengo ainda comemorando, vibrando, eu empatei o jogo, né? Como diz o poeta aí, provocando um silêncio ensurdecedor no Maracanã, né? Como dizia o Nelson Rodrigues. E foi uma sensação, assim, fantástica também essa, de você paralisar, pelo menos por alguns segundos, uma multidão no Maracanã, no Rio de Janeiro. Bom, o Reinaldo, cercado por 3, consegue empatar o jogo. E naquela época o Flamengo não tinha ainda a tradição, não tinha sido campeão brasileiro ainda e não tinha a tradição que tem hoje das grandes finais de campeonatos nacionais. Chegou a passar pela tua cabeça, bom, hoje não é o dia. Antes do jogo nós sabíamos que, apesar de toda aquela festa no vestiário em Belo Horizonte, nós sabíamos que não ia ser tão fácil assim. A possibilidade de vitória era grande, mas o jogo ia ser apertado. E o Reinaldo acaba empatando. Eu me lembro como se fosse hoje o lance. O lance foi do meu lado direito, né, lado esquerdo do ataque do Atlético Mineiro. Ele, ilhado praticamente, né, sozinho ali, ele bate a bola. É engraçado que o lance na televisão,
não existiam tantas câmeras como existem hoje. Essa câmera, onde aparece eu tomando o gol, não reflete bem que a bola bate, eu vou para um lado, você repara no lance, eu vou para o lado direito, se não me engano, e a bola vai para o lado esquerdo, porque ela bate nas costas do Manguito. Então, na época, teria que colocar na súmula gol contra, porque na época existia o gol contra. Hoje a FIFA aboliu a bola batendo no gol de quem finalizou, né? Quem fez a cobrança para o gol. Então, mas eu me lembro perfeitamente do lance, e claro que aí te coloca em xeque, né? Vamos começar tudo de novo, eles estão na frente aqui, o negócio está, até agora, né, o Atlético é o campeão do Brasil, então nós temos que fazer mais e fomos atrás. Raul, esse gol chegou a assustar, porque logo depois o Reinaldo deu um chute, a bola raspou na trave e saiu. A impressão que dava é que a defesa do Flamengo estava assustada, estava perdida. Não, eu vou dizer que ela estava agitada, ela uriçou. Porque, na verdade, quando você joga um jogo de tamanha importância, com a presença de mais de 150 mil pessoas, o time bom, o time de qualidade, o time que tem para dar, ele não se abala, ele não deve se abalar, ele tem consciência disso, e o jogo, ele está tão envolvido no jogo e na recuperação que ele não tem tempo para pensar se aquilo traumatiza ou não. Então não cai a ficha. Naturalmente, a única resposta que vem aqui no subconsciente, no consciente, é de reação. Aquele time do Flamengo tinha esse temperamento, não se abalava, não se abatia, se agitava, evidentemente, como aconteceu no lance, mas ele partiu logo para a reação. E o Atlético em cima, com toda a capacidade, você vê o Reinaldo chegando mais uma vez, sempre perigoso o Reinaldo. Jogada perigosa do Atlético, o Éder passa pelo Toninho, pelo Andrade e bate por cobertura. O Atlético estava impetuoso pelo fato do Flamengo estar dando espaço naquele momento? Tudo era perigo, né, contra o Atlético. Você olhava para um lado, você viu o Éder, do outro lado tinha o Reinaldo, como já disse aqui. Então, sempre que o Atlético tinha a posse de bola, representava um perigo enorme para o Flamengo. Punha em risco o campeonato, o jogo todo em si. Então, era realmente preocupante sempre que o Atlético chegava da intermediária para frente e a coisa se complicava. Quando estavam no campo deles, evidentemente que o Flamengo estava sempre com a bola, mas quando eles passavam em poder de posse de bola na metade do campo, a cabeça começava a esquentar. Mexidas pelo lado esquerdo e tinha sido parado com falta. Ele demorou a entrar no jogo? O Zico era o ponta de lança, que hoje praticamente não existe mais. Era o número 1 do Zagallo, aquele tipo que ele tentou fazer ressurgir, né? O Zico era um homem também de armação, ele vinha mais atrás, ele vinha no meio para arrumar a jogada, tanto é que o que ele proporcionou de gols para o Núñez foi uma festa, né, em todos os campeonatos aí. Mas o Zico também tinha mais ou menos o temperamento. Aliás, o Zico era o termômetro do time. O Zico estava mais lento, né, para deixar que outras peças funcionassem. Ele chamava a atenção, ele era a isca muitas vezes, né? Ele se fazia de morto ali, mas sempre com alguém em cima. Então, de repente, parecia que ele não estava no jogo, não estava dentro do jogo. E, ao contrário disso, estava mais do que por dentro do jogo, que bastava um lance, né, uma posse de bola para que ele pudesse fazer o lance que definiria. O Zico era um fator de desequilíbrio emocional para o Atlético? Como era o Reinaldo. Os dois lados, né, a mesma coisa acontecia. O Zico, quando pegava na bola, 80%
a possibilidade de falta, porque o Zico vinha em velocidade, aí o marcador não tinha outra alternativa, a falta geralmente acontecia, assim como o Reinaldo também, pela habilidade do drible, né? O Reinaldo não era tão veloz contra o Zico, mas no drible, na explosão, ele era tão perigoso, tão importante. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I get gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Não estou dizendo que ele foi um mau jogador, foi um bom jogador, mas jogador que nunca se apresentou bem. Tem isso também, alguns jogadores não jogam bem contra determinadas equipes, e o Osmar nunca foi bem contra o Flamengo, e talvez por esse aspecto também, sem querer jogar a culpa nele, mas já jogando, né, que o Flamengo tenha encontrado uma certa facilidade na defesa. Pouco depois, o Zico dá um lindo drible no Chicão, toca para o Nunes, que de calcanhar passa para o Júlio César cruzar. O João Leite ainda toca na bola, mas não tinha ninguém do Flamengo na área. Aos poucos, o Flamengo foi envolvendo o Atlético. Foi. Aí o Flamengo começou a tomar uma iniciativa maior, né? O jogo oferecia muito mais condições, havia mais espaço, o Zico se soltou realmente e o Flamengo foi para cima do Atlético com tudo. Como é que estava a cabeça do Júnior nesse jogo do Maracanã? Porque na primeira partida o gol do Atlético saiu a partir de um erro dele.
Bom, olha, quando eu tomei o gol, eu olhei para ele, evidentemente que ele cometeu um erro, né? Coisa que eu também cometi muitas vezes, aliás, todos no clube cometeram alguns erros. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim: "O que é, meu irmão? Tá tudo bem?" Eu falei: "Então tá tudo bem." Aí nós chegamos no vestiário e ele estava comemorando porque nós iríamos ganhar o título no Maracanã. Então aquilo ali passou, foi um erro cometido, um erro bem assimilado, né? E a coisa ficou resolvida, um segundo depois já não havia mais o problema. Os jogadores sentiam dentro de campo, no Maracanã, um Júnior seguro, apesar do erro no primeiro jogo. Muito seguro, com um apetite danado, doido para o jogo começar, para ele se recuperar daquilo. Mas o Júnior foi tão importante, é uma pessoa tão equilibrada, que ele em nenhum momento se teve preocupado, se tinha uma preocupação, ele não demonstrou, quer dizer, não afetou nada o grupo, tanto é que ele fez uma partida extraordinária no segundo e o Flamengo acabou sendo campeão. (44 do primeiro tempo, numa jogada que começa com o Toninho e termina com o Zico, marcando o segundo gol para o Flamengo. Como é que foi ir por vestiário, para o intervalo, já em vantagem, com aquele contexto todo, Maracanã lotado? Olha, você sabe que o clima ele é tão carregado, né, no sentido não da preocupação em si. Ele é um ambiente pesado, de responsabilidade, que você não consegue fazer uma avaliação. Você está cansado, eu no meu caso, que não corria de tanto pensar, maquinar, de me preocupar com marcação, de chamar os defensores, e envolvido com o próprio jogo e torcendo para que o time funcionasse muito bem, e os outros jogadores correndo, se desgastando, que não dá tempo de você pensar, vamos no segundo tempo fazer isso. E eu vejo as entrevistas que são dadas na hora que os jogadores saem, muitas vezes eles falam nada com nada, porque não dá para raciocinar, não dá para dizer, olha, agora nós vamos voltar para o segundo tempo, nós vamos dar tudo de si para entrar e fazer, e vamos ganhar. Então eles falam por falar, porque não dá para raciocinar, ainda mais naquelas condições, com um jogo dramático, um jogo corrido, muito bem disputado, não dá para pensar. A gente não pensou em nada, só queria descansar, recuperar o fôlego para terminar mais 45 minutos. Subiu o Marinho, cabeceou, defendeu o João Leite, soltou, atira para fora da área, Orlando recebeu Júnior, atirou, bateu outra vez no zagueiro, bateu em Osmar, voltou, entra Zico, atira, é gol! Flamengo! Logo no início do segundo tempo, o Júnior fez uma falta no Chicão e depois pisou na mão dele. Era um aviso para o Chicão? Olha, eu não sei se foi com intenção não, mas que foi bom foi, viu? Porque deu uma acalmada no Leão, o Chicão batia demais, né? Então eu acho que, eu não sei se foi de propósito, não deve ter sido, porque o Júnior não tinha esse hábito. Mas de repente, eu vou mostrar para ele que também a gente sabe dar uma pancadinha ou outra, embora a gente não seja apologista do futebol violento, mas lá dentro vale tudo, né? Em seguida, o Nunes recebe do Júnior e livre desperdiça uma oportunidade. O Flamengo estava complicando um segundo tempo que tinha tudo para ser mais fácil.
Talvez o Flamengo tenha tido um momento de ansiedade no lance, né, em que o Nunes acabou perdendo uma grande oportunidade. De vez em quando acontecia isso, a ansiedade de liquidar o jogo, de fazer mais um para facilitar a vida, ocasionava esse tipo de lance. Do outro lado, o Reinaldo começa a ter problemas. Em que momento você sentiu que o Reinaldo estava mancando? Olha, logo que começou o segundo tempo, ele numa corridinha, né, que ele deu uma arrancada, eu vi que ele sentiu. Aí lançaram uma bola para mim e eu dei um pique ali no Maracanã, ali dei um pique, aí sofri uma distensão, coisa que eu nunca tive, distensão. Eu tive uma distensão profunda, né? E aí explodiu a torcida do Flamengo, que era a maioria no Maracanã, a torcida explodiu, comemorando como fosse um gol, né? Comemorando a minha contusão como fosse um gol. Talvez isso, quer dizer, alguns jogadores que estavam na reserva do Flamengo falaram que o capitão Cláudio Coutinho também até pediu que não comemorasse tanto, que eu ainda estava dentro de campo, né? Ele ia sair, ele pediu para não sair, ele queria ficar de qualquer jeito. E a vontade do rei, né, prevaleceu, e ele acabou ficando. E aí eu pensei, bom, estamos em vantagem de um homem a mais, né? E de repente eu olhei para ele e falei assim, nem tanto, porque não é um homem comum, não é um jogador comum, é alguém muito especial, é um extra série. Então, mesmo com uma perna só, é bom ficar atento. O torcedor já começava a dizer o seguinte, bichado, 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 eu não gostei daquilo. Eu falei, vai provocar o leão ferido, a fera ferida, que é um complicador. Eu sofri porque uma humilhação pesada, porque 200 mil pessoas, quando eu pegava na bola, gritava bichado, bichado. E eu realmente sem as condições físicas, né? Como é que você vai enfrentar você perdendo o jogo, sem condição física, como é que você vai enfrentar uma multidão de 200 mil aí? Eu vi que ele estava com um apetite muito grande, superando um pouco a dor que estava sentindo, porque uma distensão, porque foi o que ele teve, uma distensão, não foi um estiramento, foi uma distensão muscular que não dá nem para andar. Ele, além de andar, jogou. Jogou e marcou mais um gol. O Éder cruzou e ele mesmo mancando, toca um leve toque e faz o segundo gol do Atlético Mineiro. Eu fiquei ali, estava concentrando, esperando uma oportunidade, sempre com muita esperança. E de repente surge abre a oportunidade assim, no Maracanã, dentro da grande área, eu vejo a bola. Eu lembrei quando eu era pequeno e vi o jogo no Maracanã. E fiz o gol de empate, que foi também um negócio fantástico. Jogados 25 para terminar, Éder cruzou da ponta direita, subiu o Marinho, falhou, atirou outro! Gol do Galo, Reinaldo, no cruzamento da esquerda, a bola veio para o Diogo, o gol do Reinaldo. E eu comemorando, eu desfrutando desses momentos mais fantásticos na minha vida de jogador de futebol. E graças a Deus que aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu acho que isso para mim é muito legal, estar nessa página da história. Dava para pegar essa bola? Bom, eu toquei nela, eu cheguei nela, porque uma bola junto ao corpo, você vai reparar que ela vem no chão, que o grau de dificuldade é imenso. Muitas vezes o torcedor, as pessoas acham que a bola mais distante do corpo é a mais difícil. Não, é o contrário.
é aquela mais próxima do corpo que causa uma dificuldade muito maior. Eu não vou dizer que ela veio no meu pé, ela não veio no meu pé, mas ela veio baixa, a meio metro mais ou menos de mim. Eu chego a tocar nela, ela dá um giro, ela rodopia no chão, e aí eu vi a linha que divide o bem e o mal, e o lado do bem não tinha nada ali, ela estava lá dentro. E aquilo foi um impacto. Então você tem, sabe, você começa a ver estrelinha, parece que você vai apagar, parece que o estádio vem e cai na sua cabeça. E quase inacreditável. Aquele momento aí sim fugiu de tudo aquilo que eu conhecia na minha vida. Foi um momento único na minha vida de 22 anos jogando futebol. Eu já disse para você no começo da entrevista que tudo no Flamengo era igual, era um time equilibrado. Esse momento, eu não queria acreditar. Eu falei, estou sonhando, não acredito o que está acontecendo. Era o silêncio? Era tudo. Às vezes o ruído é tão grande, tão importante, que parece que há um silêncio total, né? Isso, às vezes, a gente confunde o barulho extremo, o som extremo com a falta dele. Foi tudo, aconteceu tudo. Naquela hora eu quase apaguei. Eu queria ter apagado aquele momento. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu teria retrocedido e teria dito assim, Marinho, meio metro atrás. Não, ele não teve culpa nenhuma. A bola foi muito bem lançada, foi uma bola que caiu sem peso atrás dele. Um jogo à noite, refletores, você não tem sempre, ou muitas vezes, a noção do tempo de chegada da bola. Isso é um fato que complica os jogadores de defesa. O jogo à noite é um jogo diferente para os defensores, para o goleiro principalmente. Aí o Coutinho vai e tira o Carpegiani para colocar o Adílio. Foi uma substituição que surtiu efeito? Olha, naquele momento, a gente tinha que ter uma bola mais bem passada, uma imaginação, um jogador novo, com espírito, com poder de reversão de uma situação. Contra um que já tinha dado tudo que poderia dar, né? Era um jogador de contenção também, o Carpegiani, era um jogador mais defensor. E o Adílio era mais um elemento de criação e preparação de jogada na frente. Foi uma boa alternativa, sem dúvida alguma. Um lance que poderia ter mudado a história daquele jogo. O Palhinha tabela com o Reinaldo e parte com tudo em direção à área rubro-negra, e o Bandeirinha erradamente faz um impedimento. O que é que o Raul sentiu quando viu o Palhinha correndo em direção ao gol rubro-negro? E vem o Atlético de novo, né? O Flamengo acabou dando a saída, né? O reinício da partida, depois que tomou o gol. Foi para jogar, claro, mas o Atlético estava vivo aí, querendo mais, né? E tinha um time para o contra-ataque. Estava bem a feição deles, porque a cobrança do torcedor do Flamengo, jogando dentro de casa, ele sabia que o Flamengo ia para cima com tudo, desrespeitando qualquer normativa de se defender. Não interessava o Flamengo ficar lá atrás. Então o Atlético sabia que teria essa alternativa do contra-ataque, tinha o Palhinha, que era um jogador muito rápido. Então, a todo instante, o Atlético de posse de bola, a gente sabia que ia ser um jogo de velocidade e o Flamengo estava em xeque em todas as situações. O Reinaldo, tentando atrasar uma cobrança, é expulso, cai no chão e tumultua ainda mais o jogo. Foi um alívio quando você viu o Reinaldo fora do jogo? Deu para respirar um pouco mais. Eu falei, agora sim a gente tem a vantagem de um homem. A gente não tem nenhum Reinaldo aqui por perto, pelo menos dentro de campo. E aí sim dá para você dar uma relaxada, não muito, mas pelo menos você tem uma preocupação a menos. Era um jogador a menos e um jogador daquela importância, né? Mesmo naquelas condições. Ataque do Flamengo, o Toninho cruza e o Zico cabeceia por cima. Bateu um desânimo no Flamengo? Não, o Flamengo talvez tenha se desgastado muito, o lado emocional da coisa. O Flamengo tinha uma boa condição física, mas o lado emocional suga muito do jogador, né?
aquela responsabilidade toda, você vendo que o resultado não está acontecendo e o desgaste vem, você acaba se cansando muito mais do que deveria normalmente. Então tem jogo que sabe, exige mais de você, e esse foi um jogo daqueles que exigiu muito de cada um, fisicamente, né, o cansaço mental, enfim. O Flamengo me pareceu aquele dia já extenuado, já estava no bagaço. O Flamengo estava tirando já a raspa da panela. 37 minutos, o Osmar no círculo central faz um lançamento errado, o Júnior corta, toca para o Andrade e lança para o Nunes. Como é que o Raul lá de trás viu esse momento tão importante para a história do Flamengo, um dos momentos mais importantes da história do clube? Você sabe que eu nunca imaginei, apesar da proximidade do lance, né, bem perto do João Leite, mas pelo ângulo, eu não acreditei, né? Eu não acreditava que pudesse acontecer o gol. Ele só aconteceu porque aconteceram duas falhas nesse lance. Você vai ver que o Nunes domina, ele não é que ele finge que vai cruzar a bola, mas ele faz menção que faria uma outra coisa, uma bola mais para fora da área, né? Dentro da área, mas saindo um pouco, né? Da linha de fundo. E o Silvestre vai na onda e vira, dá um salto e dá um giro. E o Nunes falou, obrigado, vou passar. E passou. E aí vem o último homem, que é o João Leite, que também pensa na mesma coisa. Exatamente nisso, achando que o Nunes ia rolar para trás, não sei se vinha, não me recordo do jogador que vinha chegando, se era o Adílio, o próprio Adílio. E o João Leite abre a porta do gol e o Nunes agradece do mesmo jeito, toca para dentro e já sai para o abraço. E ali próximo ele dá a volta, já tem a galera do Flamengo ali do lado direito, esquerdo do ataque do Flamengo nesse segundo tempo, e sai para a comemoração toda, né? Aquela foi uma festa e a gente achou que o jogo tinha acabado, hein? Cerezo cortou Júnior, Andrade apanhou o rebote, lançou Nunes, tenta o centro, bateu em Silvestre, voltou para Nunes, fecha o furacão do Mengão, campeão, bateu a Silvestre, fumaça de gol, apontou, tirou, é gol! Do Flamengo, pode ser o gol do campeonato, Mengão Brasil, Nunes, 9, é a camisa dele, indivíduo competente, o Nunes, tem peixe na rede do Atlético, choveu na horta do Mengão Brasil, 37 minutos corridos desse tempo. Vocês achavam que a partida tinha acabado, mas aos 51 minutos ela ainda não tinha terminado. Com toda certeza, mas parecia, né? Manguito domina na canela, ela bate e foge um pouquinho dele, ele vai atrasa para mim curto. E aí passa o Pedrinho igual um foguete, parecia um raio. Aí eu saio para fazer a falta, eu não pensei, nem vi a bola. O que eu vi passando foi a perna dele, aí eu estendo o braço e dou um tapão na canela dele. Esse ato, esse movimento meu, tira dele a velocidade. Ele sai catando o cavaco, perde a velocidade, tentando se equilibrar e procurando a bola. E aí eu vejo aquele negro passando, esse é o meu anjo chegando. Ele domina a bola, estava sozinho, poderia ter saído jogando o Andrade e dá um bico para geral. E aí eu pensei, sou campeão do Brasil, graças a Deus. Campeão do Brasil, Mengão, tricampeão carioca, Mengão, campeão do Brasil, Flamengo 3, Atlético 2, no gramado, Kleber Loureiro.
Aí no vestiário, depois do Manguita aprontar uma dessa com você, o que você falou pra ele? Aí descemos o vestiário, todo mundo comemorando, a gente vai chegando e tudo é festa mesmo, com uma falha, um erro, outro, tudo se transforma em coisas banais, né? E aí eu encontro o Manguita assim, falei, Mangaba, meu querido, o que é aquilo, cara? Como é que você faz aquilo comigo? Aí ele falou assim, aí meu irmão, eu não sou craque não, hein? Tinha que dar daquilo. Então foi um negócio muito gozado, muito espontâneo. O Manguita era muito brincalhão, como quem diz, eu não tenho recurso. Mas eu acho que esse jogo Atlético-Flamengo, ele está tão vivo no imaginário do povo brasileiro que esse jogo não deveria terminar nunca. Eu acho que ele não vai terminar nunca. Eu falo muito para os cariocas, para os flamenguistas. Se for falar desse jogo, eu vou empatar ele de novo e nós vamos ser campeões.